Boa noite, irmãos, irmãs da luz. Antes de qualquer oração, antes de qualquer reflexão, quero convidar vocês para uma conversa. Uma conversa simples, sem dogmas, sem imposições, sem a necessidade de convencer ninguém de nada. Apenas uma conversa entre pessoas que estão caminhando pela vida e tentando compreender, um pouco melhor quem são. Existe uma coisa que observo há muitos anos. Quase todas as pessoas, em algum momento da vida, sentem que estão procurando alguma coisa especial. Nem sempre sabem explicar exatamente o que é. Apenas sentem. Às vezes acreditam que essa resposta virá quando resolverem um problema financeiro, seja ele qual for. Outras vezes acredito que surgirá através de um relacionamento, de uma conquista profissional, de uma mudança qualquer importante. E é natural. É natural pensar assim. Todos nós temos sonhos, todos nós desejamos construir uma vida melhor. Mas existe algo bem interessante nisso tudo. Mesmo quando alcançamos aquilo que desejávamos, que achávamos que era tudo, nem sempre encontramos a sensação de completude que imaginávamos que iríamos sentir. E isso não significa fracasso, também não significa ingratidão. Significa apenas que existe uma parte da experiência humana que não pode ser preenchida apenas pelas coisas externas. Existe uma dimensão dentro de nós que deseja compreensão, que deseja significado, que deseja presença. Talvez vocês já tenham percebido como a vida moderna nos mantém ocupados, não é mesmo? O tempo inteiro. Quando não estamos resolvendo um problema, estamos pensando no próximo, não é? Quando não estamos trabalhando, estamos preocupados com algo que ainda nem aconteceu. Quando não estamos olhando para as nossas próprias dificuldades, estamos absorvendo a vida dos outros. Então, pouco a pouco, vamos nos afastando de nós mesmos e talvez uma das maiores necessidades do ser humano não seja exatamente aprender mais coisas, talvez seja voltar a escutar a si mesmo, voltar a perceber aquilo que sente, voltar a reconhecer aquilo que realmente importa. Muitas vezes a vida fala conosco através de coisas extremamente simples. Uma conversa inesperada, um reencontro, uma lembrança, uma emoção, um cheiro, que surge sem motivo aparente. Um momento de silêncio. Mas como estamos constantemente correndo e gritando, acabamos não percebendo, não ouvindo. A espiritualidade livre não fala sobre merecimento, não fala sobre punição, não fala sobre condenação. Ela fala sobre consciência, sobre a capacidade de viver com mais presença aqui e agora, sobre aprender a olhar para si mesmo com honestidade e também com gentileza, com suavidade. Porque uma das coisas mais curiosas, nossa, como seres humanos, é que a gente sempre acaba tratando os outros com mais compreensão do que tratamos a nós mesmos. Nós perdoamos os erros de quem amamos. Entendemos as limitações das pessoas próximas, mas muitas vezes nos julgamos de forma dura e implacável, como se precisássemos ser perfeitos para merecer paz, como se fosse necessário acertar sempre para merecer amor. E talvez seja justamente aí que nasce a grande parte do sofrimento humano. Não nos acontecimentos da vida, mas na forma como nos relacionamos com eles. A verdade, gente, é que ninguém chega a esse mundo sabendo tudo.
Ninguém atravessa a existência sem dúvidas. Ninguém vive sem cometer equívocos. Estamos todos nós aprendendo. Todos tentando compreender um pouco mais. Todos fazendo o melhor que conseguimos, a partir do nível de consciência que possuímos. Isso em cada momento da vida. E quando compreendemos isso, algo muda dentro da gente. Nós passamos a olhar para nós mesmos com menos rigidez. Passamos a olhar para os outros com mais empatia, mais amor, compaixão. Passamos a perceber que cada pessoa carrega histórias que desconhecemos. Ninguém conhece o coração de ninguém. Lutas que não vemos, feridas que não aparecem, sonhos que ainda não foram realizados. Talvez seja por isso, que a bondade seja tão importante. Nunca sabemos exatamente o que alguém está enfrentando. Uma palavra gentil pode aliviar um peso invisível. Um gesto simples pode transformar um dia difícil. Uma atitude de compreensão pode devolver esperança a alguém, a um grupo. O mundo muda mais através dessas pequenas escolhas do que imaginamos. E talvez a luz interior do qual tanto falamos não seja algo tão misterioso, não é mesmo? Sobrenatural. Talvez ela se manifeste justamente nesses momentos. Quando escolhemos compreender, em vez de condenar. Quando escolhemos acolher em vez de rejeitar. Quando escolhemos amar ao invés de competir. Talvez ela seja presente quando conseguimos enxergar a humanidade uns dos outros. Somos tão parecidos, embora tão diferentes. Talvez ela esteja presente quando lembramos que nenhum ser humano é apenas seus erros, suas dificuldades, seus momentos difíceis. Existe muito mais em cada pessoa do que aquilo que aparece na superfície, na camadinha mais fácil de ver, não é? Existe muito mais em você do que talvez tenha percebido até hoje. Por isso, nesta noite, nesta tarde, não quero convidar vocês a procurar algo muito distante, não. Quero apenas convidá-los a desacelerar, respirar, observar e lembrar. Lembrar que existe valor em sua existência. Lembrar que você não precisa se tornar uma pessoa para ser digno de amor. Lembrar que a sua caminhada possui significado. Lembrar que sua vida importa. Lembrar que existe beleza em estar vivo. E com isso, talvez, quando fazemos isso, percebamos que aquilo que passamos tanto tempo procurando nunca esteve longe da gente, quanto imaginávamos. Eu quis começar hoje falando sobre essas coisas que são as dificuldades da vida de todos nós. Todos nós passamos por esses questionamentos. Todos nós passamos por essas questões de crises existenciais, Todos nós temos as nossas crises. Pequenas crises, grandes crises, mas ninguém está livre delas. Então hoje, sobre a orientação da Mãe Santíssima, eu fiz a preleção dessa forma, que era para que a gente já começasse essa live fazendo uma busca maior, uma busca mais verdadeira, mais autêntica de nós mesmos. Então agora eu quero que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, se conectem com a sua energia, com seu Deus interior. Que a partir desse momento nós faremos a nossa oração ao Deus verdadeiro. Faremos a nossa oração ao Pai Celestial. Faremos a nossa oração de carinho, de amor e de compreensão, acima de tudo, lembrando quem somos. Deus verdadeiro, fonte da vida e amor que sustenta toda a criação. Nessa noite, nos aproximamos de Ti sem medo e sem máscaras. Não estamos aqui para pedir privilégios, não estamos aqui para pedir que a vida siga exatamente os nossos desejos. Estamos aqui, Pai,
para recordar aquilo que muitas vezes esquecemos no meio da correria dos dias. Recordar que existimos, recordar que estamos vivos, recordar que fazemos parte dessa grande experiência chamada vida. Ajuda-nos a desenvolver mais consciência, ajuda-nos a enxergar além das aparências. Ajuda-nos a reconhecer a beleza, Pai, presente nos pequenos momentos que tantas vezes passam despercebidas. Que possamos viver com mais serenidade, que possamos falar com mais gentileza, que possamos agir com mais empatia. Quando estivermos cansados, ajuda-nos a encontrar descanso. Quando estivermos confusos, ajuda-nos a encontrar clareza. Quando estivermos desanimados, ajuda-nos a recordar que toda fase passa, que nossos pensamentos sejam mais equilibrados, que nossos sentimentos sejam mais compassivos, que nossas atitudes expressem aquilo que existe de melhor dentro de nós. Obrigado pela oportunidade de viver. Obrigado pelas pessoas que caminham ao nosso lado. Obrigado pelos aprendizados, obrigado pela capacidade de recomeçar. Que possamos seguir nossa jornada com mais consciência, mais presença e mais amor. Hoje e sempre, que assim seja. Meus amados filhos e filhas, nesta noite, não venho falar sobre perfeição, não venho falar sobre cobranças, não venho falar sobre aquilo que lhes falta. Venho falar sobre aquilo que vocês muitas vezes esquecem de enxergar. Ao longo da vida, vocês aprendem a observar os seus erros, aprendem a observar suas limitações, aprendem a observar aquilo que ainda não conquistaram, mas raramente param para reconhecer o quanto já caminharam, quantas situações difíceis já atravessaram, quantas vezes precisaram encontrar forças quando acreditavam não possuí-las, quantas vezes recomeçaram. Existe uma tendência humana de olhar para a própria vida e perceber apenas aquilo que ainda falta. Mas o amor enxerga de outra maneira, meus filhos. O amor vê a coragem que existiu nos momentos difíceis. O amor vê os esforços silenciosos. O amor vê as lágrimas que ninguém percebeu. O amor vê os recomeços. Meus filhos, sejam mais gentis consigo mesmos. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem todas as respostas chegam imediatamente, nem todos os caminhos se revelam ao mesmo tempo. A vida possui seus próprios ritmos. Assim como as estações transformam a natureza sem pressa, a consciência também amadurece aos poucos. Por isso não se compare e não transforme sua jornada em uma disputa. Não imaginem que estão atrasados. Cada ser possui sua própria história, cada alma possui sua própria forma de aprender. Cada consciência floresce em seu próprio momento. Também desejo lembrá-los de algo importante. Ainda existe muita beleza no mundo. Eu sei que muitas vezes as notícias mostram conflitos. Eu sei que muitas vezes o medo parece ocupar espaços demais. Mas existe muito amor acontecendo, silenciosamente todos os dias. Existe gente ajudando sem aparecer. Existe gente acolhendo sem receber reconhecimento. Existe gente oferecendo esperança, existe gente espalhando bondade. Não deixem que a escuridão de alguns acontecimentos o faça esquecer da luz que continua existindo em tantos corações. E quando a vida parecer pesada, procurem as coisas simples. Uma conversa sincera, um abraço, uma oração.
Um momento de silêncio, um pôr do sol, uma lembrança feliz. Muitas vezes é através dessas pequenas experiências que a alma recupera suas forças. Eu vos envolvo agora em uma vibração de paz e amor. Que seus pensamentos encontrem serenidade. Que seus corações encontrem equilíbrio. E que seus caminhos encontrem esperança. E que vocês jamais se esqueçam de que são profundamente amados. Com ternura, sua mãe, Maria de Nazaré. Gratidão, Mãe Santíssima. Gratidão a todos os anjos, arcanjos. Gratidão, gratidão, gratidão. Ariel se manifestou logo no finalzinho e disse que vocês precisavam ouvir novamente essas mensagens, essas palavras. Eu não entendi, mas vou procurar entender. Vou procurar entender depois que eu terminar esse nosso encontro. Mas deve falar em algum ponto em vocês que precisam ser trabalhados em nós, né? Porque serve para mim também. Gratidão por estarem aqui. Gratidão, 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 Rafael. Gratidão a todos. E que essa luz de Maria Santíssima, nossa mãe, nos cubra, a cada um de nós. Só deixando um recadinho. Aqueles que se interessarem pelos filhos de Maria, entrem em contato com o Rafael, porque eu sei que muitas vezes aqui as coisas passam muito rápidas, né? Mas às vezes as pessoas não entendem, às vezes você fala, muitas vezes as pessoas não entendem, porque às vezes a informação não consegue chegar quando o coração está muito entupido. Sabe, Rafael? Sim. Às vezes a pessoa já está tão densa, né? Que não consegue compreender. Mas não se pergunte como, nós vamos ter o maior carinho, o maior amor, o maior prazer em explicar para vocês, tá bem? Um beijo no coração, que a luz esteja com vocês e até o nosso próximo encontro.